E a carreira ela é construída de escolhas, de desafios, de reinvenções e, principalmente, de permanência. E falar sobre permanência no nosso mercado hoje é fundamental, porque, apesar de toda a experiência acumulada, muitas mulheres ainda enfrentam a barreira do etarismo. Demais. E aí, se a gente for pensar em dados de mercado, eles mostram que mulheres acima dos 50 anos, eles são uma parcela mais afetada para a redução de oportunidades profissionais. Mesmo sendo, muitas vezes, as profissionais com mais capacidade de gestão, visão estratégica e tomada de decisão, ainda assim, há uma dúvida se será que você ainda é um artigo ativo dentro do mercado. E isso nos provoca numa reflexão importante, que eu acho que vale muito a gente olhar. Como é que a gente pode falar de futuro, falar de inovação, falar de liderança, se a gente não valoriza quem construiu esse caminho até aqui? Exatamente. A experiência não deveria ser invisível. Ela deveria ser reconhecida como ativo estratégico. E, ao longo do dia, nós falamos sobre trajetórias, sobre escolhas, sobre diferentes caminhos que as mulheres podem percorrer ao longo da vida. Porque não existe uma única maneira, né? Existem algumas maneiras. Até aqui a gente fala da nossa vestimenta. São formas diferentes. E isso nos leva a um tema que ainda carrega muitos julgamentos sociais, a maternidade. Porque muito se fala sobre maternidade, mas no passado, e acho que talvez ainda hoje a gente vai escutar, ainda é tratado como um destino esperado por todas nós mulheres, e não como uma escolha. Cada vez as mulheres elas estão decidindo conscientemente não seguir por esse caminho. E eu acho que não tem certo e errado aqui, né? Isso é um caminho que ele impacta carreira, relações, a forma como a sociedade enxerga as mulheres. E eu acho que a gente consegue discutir esse tema de uma forma muito mais profunda, né? Respeitar e trazer ali perspectivas diferentes. E, para isso, a gente tem um painel. Pela primeira vez no palco do Mulheres, esse assunto. Que é um painel chamado Não Obrigada. Filhos não obrigada. E eu convido Daniela Lima, que é a moderadora, para se juntar com a gente aqui no palco. Seja bem-vinda, Dani. E para debater esse assunto, nós temos também a Cláudia César e a Jéssica Barbosa. Muito bem-vinda, Bem-vinda, meninas. Obrigada, O palco gente. é todo de vocês. Bem-vinda. Boa tarde a todos. Primeiro, está sendo muito legal para a gente estarmos comentando aqui nos bastidores, né, nos alinhando antes de entrar, o quanto, mesmo antes de começar esse painel, a gente foi abordada por algumas pessoas dizendo que acharam interessante e muito legal esse painel. Estou muito bem acompanhada aqui pela Cláudia e pela Jéssica. Nós três optamos, né, por não sermos mães, e fomos convidadas para falar um pouco sobre isso. Vou trazer um pouquinho de contexto, né? Hoje, cada vez mais, as mulheres estão escolhendo conscientemente não ter filhos, seja por carreira, liberdade, finanças, propósito pessoal, ou simplesmente porque essa é a decisão que faz sentido para elas. No painel, o nosso painel hoje, ele não é sobre certo ou errado, tá, gente? Não é sobre ter filhos é certo ou não ter filhos é certo ou errado. É sobre escolhas, respeito e protagonismo. Queremos ouvir histórias reais de mulheres que decidiram construir o próprio amanhã de outra forma. Então, antes de ouvir vocês, trazendo um pouquinho mais de contexto e até alguns dados aqui, a gente vai contextualizar isso com dados, para dar mais robustez ao tema, né? O número de mulheres sem filhos vem crescendo no Brasil e no mundo, principalmente entre mulheres de 30 e 49 anos. E não é uma exceção, é um movimento, e por trás desses números existem histórias. E hoje estamos aqui para conhecer um pouquinho das histórias, especialmente da Jéssica e da Cláudia. Bom, antes de dar continuidade aqui, fiquei curiosa para saber, tem mais alguém aqui das mulheres que também escolheu essa mesma trajetória que a nossa, de não ser mãe? Pode levantar as mãos, só para eu ter uma ideia, assim? Legal. Oi, meninas, tudo bem?
Bom, vamos lá. Mesmo com esse crescimento, muitas mulheres ainda relatam pressão social forte, e uma pesquisa do Journal of Society Psychology mostra que mais da metade das mulheres sem filhos já foi questionada ou julgada por essa escolha. Bom, então eu gostaria de saber de vocês, começando agora o nosso papo, vou começar pela Jéssica, em que momento vocês perceberam que não queriam ter filhos, e se foi uma decisão clara ou o processo foi um processo elaborado, lento e aos poucos? Primeiro, muito obrigada. Estou muito feliz de estar aqui, né? Oi, gente. No meu caso, eu sempre soube. Acho que tem alguns sinais que a gente, ao longo da nossa vida, né, a gente vai se percebendo como ser humano, como mulher, e que despertam certas coisas, né, na gente. Então, eu nunca tive essa vontade, nunca esteve nos meus planos. Mas, por N motivos, tem a questão da pressão social, né, que as mulheres sofrem, e por outras variáveis, família, amigos, que a gente fica muito mais na dúvida. Ai, será que eu quero? Será que eu não quero? Tem a questão da carreira também, né, porque a gente sabe que é um passo importante e que dependendo da situação que você está, né, na sua carreira, você vai ter que pausar ela, né, por um tempo. Então, é uma escolha, e, no meu contexto, nunca esteve presente assim. Então, quero fazer um disclaimer aqui, isso não quer dizer que a gente não gosta de crianças. Eu, particularmente, gosto muito, a minha irmã está grávida, inclusive, da segunda gestação dela. Eu adoro ser tia, e eu não tenho absolutamente nada contra, mas é uma responsabilidade muito grande. Muito né? grande, eu concordo. Então, no meu caso, realmente, eu nunca tive essa vontade mesmo. É quando as pessoas até falam para mim, nossa, ficou para titia? Eu, com certeza, fiquei feliz para titia. Cláudia, e você? Boa tarde, gente. Também estou muito feliz, obrigada pelo convite, de falar de um tema que é relevante, que eu nunca achei que fosse tão relevante para as pessoas. No meu caso também, desde cedo, eu sempre, assim, eu nunca tive esse instinto maternal. De novo, não quer dizer que eu não gosto de crianças, eu tenho 4 sobrinhas, mulheres, inclusive, mas desde cedo, acho que eu sempre gostei muito da minha independência, da minha liberdade, e não tinha essa vontade, eu quero ser mãe. Poderia ser uma coisa natural, que acabou não sendo. Então, assim, quais foram os principais fatores que te levaram a tomar essa decisão? Existiu um ponto principal ou foi uma junção de coisas, assim, né? Estilo de vida, finanças, ou até mesmo a parte da liberdade, questões emocionais? Eu acho que estilo de vida e liberdade. Eu via, né, meus pais são casados há mais de 60 anos, meus irmãos estão casados há 30 também, então todos têm família, têm marido, filhos, e eu acho lindo, mas não me via nessa situação. Então, apesar de ter uma família, né, ser estruturada, de ser convencional dentro de casa, eu mesma nunca me vi nessa situação. Então, foi por estilo de vida e pelo meu perfil, talvez. Então, legal. No meu caso, foi uma construção. Inicialmente, eu pensei que eu queria ser mãe. E aí já era disruptivo o que eu pensava. Eu sempre quis ser mãe, o que não significa ser mãe gestante. Então, eu pensei em ser mãe de uma criança adotiva. Eu sempre achei que, se eu fosse mãe, seria dessa forma, né? Só que o tempo foi passando. Eu acho que, quanto mais, pelo menos é o que tem acontecido comigo de uma forma ampla, não só em relação a esse tema, mas em outros. Acho que o tempo vai passando, a maturidade vai chegando, o senso de responsabilidade, cada vez mais você vai criando uma visão muito mais ampla disso. E aí eu tenho a sensação de que, se as pessoas realmente esperarem, passarem muito dos 30 para ter filho, talvez elas não vão embarcar nessa, porque cada vez mais você entende o que isso significa. De novo, faço das palavras delas as minhas também. Eu sou uma tia apaixonada pelos meus sobrinhos, inclusive sou tia de coração de algumas crianças que as minhas amigas são filhas únicas e sabem que eu amo crianças, sou apaixonada por criança, e acabam falando, olha a tia Dani. Então, eu amo ser tia, eu acho uma coisa, eu posso colaborar dessa forma, acabo sendo uma rede de apoio, enfim, em todos os sentidos, mas eu acho que ser mãe é uma coisa
que nunca mais você pode deixar de ser. Né? Então, é para sempre, né? É para sempre, é para sempre. Então, é uma responsabilidade muito grande. E você, quais foram os principais motivos que te levaram a não ter filhos? Eu acho que, complementando, isso que é engraçado, né? A gente tem muitas semelhanças nesse caso. Estilo de vida, eu gosto muito de dormir, gente. Nossa, eu também. Então, eu gosto de viajar, tá? Não é dormir, viajar não. também, eu adoro. Então, eu acho que essa questão dessa nossa independência, né, é uma coisa que me tange muito, assim. Eu gosto de ficar sozinha, eu gosto do meu tempo comigo. Então, tem a questão da viagem, tem a questão do trabalho também, né? Eu acho incrível o que vocês mães fazem hoje em dia. Eu assim, sinceramente, fico maravilhada com todo o esforço que vocês empenham no dia a dia, na carreira e etc. Então, eu me vejo muito numa posição de que realmente não se encaixa para o que eu quero, sabe? Então, é uma escolha bem consciente. Assim, foi processual, ou seja, demorou para eu chegar numa conclusão efetiva, mas foram muitos critérios aí que me ajudaram, que me sustentam nessa decisão. Sim. Bom, eu compartilho desse mesmo pensamento, de ter sido uma construção ao longo do tempo, e estou muito confortável com a escolha. Agora, falando um pouquinho sobre a parte de pressões externas e julgamentos, trazendo um pouquinho de contexto, né, existe um outro estudo científico com base em amostras representativas dos Estados Unidos, mostra que 1 em cada 5 adultos relata não querer ter filhos. Isso traz cerca de um total de 21%, né? Um percentual que reflete a presença crescente dessa decisão na sociedade e, por consequência, o potencial contato com padrões culturais que ainda privilegiam a maternidade como norma social. Porque, de fato, a gente parece que está vivendo fora do planeta quando a gente não faz essa escolha, né? Eu queria saber com vocês, qual foi a reação das pessoas quando vocês compartilharam essa decisão, né? Família, amigos, trabalho? E existe uma cobrança diferente sobre mulheres quando o assunto é maternidade, né? Então, como é que vocês se sentiram, né? Como é que vocês lidaram com isso? Bom, vou começar. No meu caso, eu tive a sorte, tenho a sorte, que minha família é super tranquila, então, dentro de casa, nunca tive nenhum preconceito, nenhuma cobrança. Lógico, uma expectativa, queria. Minha mãe teve 4 netos e falou, dessa daqui você não vai ter filho, não vai ter neto. Tem cachorro hoje em dia, gente, adoro, né? Então, ela tem as netas cachorras. Mas sempre teve. Eu namorei muito, hoje eu não sou nem casada, também foi outra escolha, não só não ter filhos, como resolvi não casar. Então, acho que, às vezes, é tão... né, cobrado quanto... Conectado também, né? E amigos também, sempre tive muitos amigos que daí tiveram a fase, né, tradicional, aquela... Então, eu namoro, eu casei, eu tenho filhos. Então, aí você, não vai casar? Não vai, tá namorando? Não vai casar? Não vai ter filho? E não. Então, assim, mas nunca foi uma cobrança rígida, e eu nunca me senti, assim... tão pressionada, porque eu sabia o que eu queria, eu estava ciente, estava feliz com a minha decisão. Agora, claro que eu senti, em alguns pontos, ser um pouco, vamos sair em casais, vamos sair casais com os filhos, você é meio deixada de lado, mas, ao mesmo tempo, você cria conexões que são mais... que têm o mesmo perfil que o seu, e você faz outras amizades também, mas consegue manter as anteriores. E, com o tempo, com a maturidade, isso também vai mudando. Então, as pessoas também vão entendendo o seu lado, seu ponto de vista. Então, assim, eu acho que o mais importante é você também estar ciente do que você quer para você e não se importar com o que os outros pensam. Eu acho que diminuiu um pouquinho, um pouco assim, essa pressão para se perguntar logo de cara. Eu lembro que, sei lá, há 15, 20 anos atrás, isso era uma pergunta inerente da sua aparência em relação à idade, né? Já casou? Vai ter filho, sabe? Então, se casou, já tem a próxima pergunta, se vai ter filhos. E você, como é que foi, Vigé? Acho que parecido também nesse contexto. O que eu sinto em alguns ambientes, isso ainda é chocante para algumas pessoas. Evoluiu bastante, mudou bastante, mas algumas pessoas têm essa dificuldade de aceitação, né? Então, a minha família nem tanto.
mas alguns amigos ficaram muito surpresos, assim, não esperavam, enfim. Eu vejo que no mercado de trabalho isso também, em determinadas situações, surpreende também. As pessoas ficam curiosas para tentar entender o porquê. Algumas tentam te convencer que você deveria ser mãe, na verdade. Então, é muito curioso, assim, no final do dia, porque isso, além de ser uma decisão pessoal e ser uma escolha, claro, ela também tem que ser respeitada, né? Então, as pessoas têm dificuldade de assimilar a diferença nesse sentido. Sim, eu acho que também isso passa muito por um lugar que a sociedade instituiu como sendo um papel da mulher. Então, Sim. parece que a gente não está cumprindo o papel da mulher tomando essa decisão. Exato. Né? Nos coloca até numa situação que eu entendo como até um certo incômodo, principalmente, falando abertamente, porque estamos aqui em maioria de mulher, de outras mulheres vindo esse julgamento. Sim. Né? Eu acho, só complementando o que a Jéssica falou, desse negócio da sociedade, no trabalho, mas acho que quando você coloca de uma maneira tão incisiva e ciente do que você quer, as pessoas acabam respeitando, com raras exceções. Sim, sim. Então, isso facilita também. Se você está na dúvida, porque você mesma não sabe, talvez, né, permeie, mas se não, eu nunca fui questionada assim, nesse sentido. Então, né? Eu já fui algumas vezes. Não. Mas você tem certeza? Você já avaliou isso bem? Aí eu falei assim, nossa, não sabia que a gente tinha essa abertura, mas assim, não. Então, enfim, são experiências, né? Sim. Eu acho que a gente acaba vivenciando muitas coisas. Assim. E é curioso, né? Como uma decisão pessoal ainda sobre a mulher, ele acaba virando um debate público. Exato, né? Que é sobre o nosso corpo, nossas escolhas. As pessoas querem entender por que escolhemos tal coisa, por que não queremos ter filhos. E aí, uma coisa que me incomoda é que a primeira coisa que as pessoas conectam é o que você falou, primeiramente, que parece que não gostamos de criança, ou parece que não queremos responsabilidade. Exato. E a gente estava debatendo até um pouquinho antes. Eu, na verdade, o senso da responsabilidade bate tão forte em mim, justamente por ser uma tia muito ativa e presente, e faço questão de ser, na medida do possível. Né? Meu irmão agora mora muito longe de mim, mora na Austrália, mas eu vejo, assim, quando você é pai e mãe realmente se dedicando ao que significa ser pai e mãe, gente, é um job que não acaba nunca mais, não tem hora, não tem dia. Chegar em casa e poder descansar, a gente sabe que quem tem filhos não descansa. É um luxo, né? Pois é. Bom, agora a parte aqui, falando um pouco de protagonismo e identidade, né, porque eu acho que isso se conecta muito com a história, com as escolhas de cada uma de nós. E aqui é onde entra, de fato, né, o tema central do evento como um todo, que a gente está falando muito sobre o protagonismo. Né? Hoje, cada vez mais, mulheres colocam a carreira, a autonomia financeira e propósito pessoal no centro das suas decisões. Vocês sentem que essa decisão abriu espaço para outros projetos, sonhos ou caminhos que talvez não fossem possíveis com a maternidade? Quer começar, Cláudia? Bom, então começo de novo. No meu caso, eu acho que ajudou. Não acho que é um fator prioritário, assim, porque eu não tive filhos, eu não consegui. Pelo contrário, porque a gente vê no nosso ramo e nas empresas as mulheres que eu falo assim, como é que elas conseguem dar conta de tudo isso? Ainda chegar em casa, ter o trabalho, né, marido, filho, etc., que quer queira que não, como a gente tem visto, a mulher acaba tendo um papel muito mais assim de fazer tudo em casa, no trabalho, etc. Então, no meu caso, o que não sei se é porque abriu portas, mas como eu tinha uma disponibilidade e uma cabeça mais aberta e não tinha preocupação de ter que voltar para casa em tal horário, etc., tinha por escolha. Eu vou fazer meu horário, mas quando eu estava feliz e queria trabalhar mais tempo, eu também não tinha outra responsabilidade. Não quer dizer que eu tenha menos responsabilidades, né, profissionais, outras responsabilidades em casa, mas eu não tenho alguém que dependesse de mim para voltar para casa. Então, isso me abriu portas para... Viajei muito a trabalho, né? Então, eu não tinha preocupação se eu queria ficar o fim de semana, eu estendia o fim de semana para passear, voltava para casa quando eu queria, então não dava satisfação para ninguém, porque eu fazia do meu tempo. Então, isso ajudou, com certeza. Então, mas não que fosse imposto, nem nada. Eu tive essa oportunidade só porque eu não tinha filhos.
mas que me levou a ter poder viajar de fim de semana, viajar com os amigos e trabalhar quando eu queria, como eu queria, e fazer as viagens de trabalho que eu sempre tive muitas. Então, acho que isso facilitou. Facilitou, né? E você, Jéssica? Que é um pouco da autonomia, né? Eu acho que essa decisão ela também nos leva a isso, né? Então você tem autonomia e você tem a liberdade para fazer o que você bem entender do seu tempo de ócio, enfim, de férias e etc. Então, de novo, eu sigo um pouco da linha da Cláudia. Eu acho que a gente tem muitas semelhanças. Isso foi muito engraçado. E até trazendo para o debate, que foi um ponto que a gente levou, olha como essa diferença geracional ela se encontra, né, muito nesse processo decisório, né? Então, que é importante e que se encontra verdadeiramente. Então, acho que é isso. Assim, acho que essa liberdade, essa autonomia... E aí, a gente falando em liberdade e autonomia, é curioso também como a gente passa por debates, né, falando do meio corporativo. Parece que se você é uma pessoa que não tem filhos, e aí você, de repente, sei lá, a expectativa é que o seu tempo livre não é tão valoroso, né? tão valoroso, né, quanto se é de uma pessoa que tem filhos, né? E eu acho que só são escolhas diferentes. Eu acho que o tempo ósseo, o tempo livre, o tempo para gastar com o que você goste ou sinta feliz é precioso, independente de você ter filhos ou não. Eu acho que talvez seja mais apreciado ainda por quem tem filhos, porque sabe que são momentos mais escassos, né? Mas acho que fora do horário comercial, independente de qual é o seu horário comercial, cada um tem o direito de ter a escolha que quer. Sim. Se é cuidar de filhos, se é passear, se é Sim. dormir, e etc. Exatamente. Não é? Eu acho. E, no fim do dia, é uma outra decisão, né? Você escolhe ter filhos também, né? Então, e, de novo, o tempo que você quer investir na criação e etc. E conversando muito com a minha irmã, é muito engraçado isso, né? Então, ela brinca, ela falou assim, nossa, Jéssica, faz 2 anos que eu não sei o que é dormir. E agora ela está grávida de novo. Ela, não, então, agora são 4. Que é um pouco disso mesmo, né? Então, detalhe, ela está muito feliz com a decisão dela também. Mas é isso, assim, tudo na vida, de certa forma, é um trade-off. Você escolhe uma coisa, você vai abrir mão de outra, né? sim. Então, infelizmente, a gente não consegue ter as duas coisas ao mesmo tempo. Sim. E é isso, assim, acho que eu estou muito contente com a minha decisão, assim, foi muito pensada e muito... E que eu acho que pode mudar com abraçado. o tempo. Daí a gente E vai pode falar também daqui mudar a com o pouco tempo, né? Sim. da geração, né? Exato. Sim. E é justamente que a gente está falando sobre liberdade, né? Não é sobre... Não é uma decisão, por exemplo, talvez para alguma de nós, que seja imutável. Eu acho que é uma decisão tomada de forma racional, mas não é definitiva. Eu acho que a gente, como se diz, né, só não dá jeito para a morte. Eu acho que o resto a gente pode rever, e é justamente sobre a liberdade que a gente está tentando trazer aqui, essa liberdade de escolha, né, de se sentir também, nos sentimos inclusas, acolhidas nas nossas decisões, e também tão mulher quanto as mulheres que optaram por ter filhos, né? Porque, obviamente, a gente, unanimemente, somos admiradoras de quem exerce a maternidade. Eu acho que é um papel muito nobre. A mulher faz isso de um jeito muito tão bem que algumas faz parecer que é fácil, de tão bem que elas atuam nesse papel, mas não é uma coisa fácil, né, de se sustentar, assim, né, colocar um ser humano no mundo e criar e sustentar. Primeiro, mantê-lo vivo, né, os primeiros 5 anos da criança é basicamente você não deixar o seu filho morrer engasgado. Não são plantinhas, né, infelizmente. Exato. Aí depois dos 5 até os 10 também continua na pegada de fazer a criança sobreviver, porque agora você tem que ensinar que se pular dali machuca, quebra um braço, uma perna, enfim. E depois tem as outras fases da vida. Eu acho que a cada fase é uma dedicação muito ímpar e ininterrupta. E eu cada vez mais sou apaixonada e fã da minha mãe, e pela consciência que a gente vai criando cada vez mais de tudo que se abre mão, né? E eu não estou disposta a abrir mão de tudo que ela abriu
né, na época dela, no contexto dela, do jeito dela, né? Hoje cada uma tem um contexto diferente, um estilo de vida diferente, uma crença diferente. Falando agora um pouquinho de gerações até diferentes e nessas escolhas, né, que são parecidas, a gente tem um outro dado. A mesma pesquisa mostrou que muitas pessoas decidiram isso ainda jovens, na adolescência ou no início da vida adulta, e tendem a manter essa escolha ao longo da vida, desafiando a ideia de que é algo passageiro. Jéssica, você tomou essa decisão mais jovem. Cláudia, a sua veio em outro momento de vida. O que muda e o que permanece igual quando falamos de gerações diferentes? Eu acho que elas convergem muito no sentido de... É engraçado isso, né? As dúvidas, elas são muito parecidas, mesmo os contextos terem mudado e, tecnicamente, evoluído, né? Acho que a gente trouxe isso para o nosso podcast. Eu moderei um podcast hoje, escutem, por favor, quando sair, que a gente trouxe um pouquinho disso. Então, assim, os contextos eles vão mudando, mas os problemas, alguns, eles permanecem, né? Então, é muito engraçado ver isso. E, por conta justamente disso, a gente sente que algumas coisas evoluem bastante, outras ainda a gente precisa desse espaço de mais discussão. Por isso que eu acho que esse podcast, hoje que nós falamos cedo, e esse painel vão ser muito importantes para trazer essas pautas assim, em eventos tão importantes quanto esse. Então, no fim, eu acho que as dores são muito parecidas, sendo muito sincera. Então, não sei, Cláudia, o que você, nesse sentido, você acha que evoluiu? Eu vou colocar o meu ponto de vista aqui, e só para o pessoal entender um contexto, nós somos de 3 gerações diferentes. Sim. A Jéssica, mais novinha, eu sou a mais experiente. O que eu acho que, na minha época, a cobrança era um pouco maior, porque era mais o normal. Hoje, como a gente falou, como várias coisas evoluíram, né, esse padronização de que a mulher tem que casar, que tem que ter filho, também mudou um pouco, apesar de ainda ter a cobrança e o preconceito. Mas eu acho que o que permanece são as escolhas que você faz para você. A mulher tem, eu acho, e nisso eu acredito, homens, mulheres têm um instinto natural. A mulher tem um instinto natural de ser mãe, né? A evolução, biologicamente, é assim, mas que não é igual para todo mundo também. Então, isso é o que acho que facilita as escolhas. Quem está na dúvida é mais difícil, mas tem outras, como eu sempre percebi, que eu não tinha. Não quer dizer que eu falei, se acontecer, se eu casar, de repente eu posso ter filho. Mas, como isso não foi acontecendo, para mim foi natural que eu não queria realmente ser mãe e que estava tudo ótimo. Mas as cobranças mudando facilitam, mas não é fácil. Né? A escolha aí continua não sendo fácil, acho que nesse ponto, independente da geração. Então, no meu ponto de vista. Um pouco desse contexto mesmo. Então, acho que as dores são muito parecidas. Óbvio que evoluiu-se bastante, mas é isso no final do dia, né? Então, eu acho que está muito plugado também ao contexto da sociedade como um todo, né? Claro. E aí eu acho que a gente nasce e aí, em um determinado momento, você se pergunta, afinal de contas, qual é o seu propósito, porque não vai ser apenas, né, trabalhar e pagar contas. Então, as pessoas começam a acharem os seus propósitos de vida, e eu acho que é nesse momento que a sociedade tem um papel já muito definido em relação à mulher, e começa essas cobranças, porque, com certeza, eu não sei, né, pelo menos eu, perdão, não posso falar com certeza, mas eu tive alguns momentos eu falava, gente, será que eu estou tomando a decisão certa? Será que eu não vou me arrepender? Porque, por mais certeza que você tenha, você fica se questionando. Porque você está indo, assim, você está vendo todas as suas amigas, contra, sendo né? ela de ateu a muito religioso, de todas as idades, e você, enfim. E aí você vê as pessoas cumprindo esse mesmo ciclo social em relação à vida, né, de um modo geral, e aí rola uma incerteza, né, em algum momento de falar, será que eu estou tomando a decisão certa?
E, ao mesmo tempo, eu espero que as mulheres continuem querendo ter filhos, porque a gente não Sim. quer que a humanidade só envelheça. Sim, sim. Mas acho que ter respeito pelas escolhas de cada um e Sim. ter essa diversidade, que eu acho que é importante. E Sim. eu acho que a gente trouxe também a questão do maternar, né, que é importante também trazer para esse contexto, que a gente, obviamente, a gente materna filhos, mas em muitos contextos, tudo isso que a gente traz dentro da maternidade, a gente pode também praticar em outros contextos, né? Sim. Então, Eu acho que, na verdade, a gente trouxe para a maternidade porque a gente já praticou em outros contextos. exato. Né? Então, Pelo assim, menos a referência aqui de nós três que eu tenho. Eu acho que exato. Então, é Sobrinhos, um pouco disso. filhos de amigos. Filhos de amigos, sobrinhos, Lógico pets. que não com a mesma responsabilidade Lógico, dos né? pais. É mas proporcional. Fica mais gostoso até. Mas o que eu quero dizer é o cuidado, né? Eu acho que isso é muito inerente da gente. É o cuidado com o outro, o respeito com o outro, é o carinho com o outro, que pode Sim. se manifestar de várias formas diferentes. Sim. Óbvio que eu sei que para filhos isso é muito mais intenso, obviamente, mas a gente carrega muito disso, né? Também. Bom, os números mostram que essa não é apenas uma escolha individual isolada, é uma tendência social em crescimento. Os estudos científicos apontam que o percentual de pessoas que nunca quiseram ter filhos dobrou nas últimas 2 décadas, chegando a quase 30%. Entre não pais, e cerca de 1 em cada 5 adultos hoje decide não ter filhos. Esses dados nos ajudam a entender que essa decisão não é uma exceção. É parte de uma mudança real na forma como as pessoas pensam sobre o futuro e sobre propósito. Agora, a minha pergunta final para vocês, Jéssica, o que vocês diriam, né? O que você diria para quem está aprendendo agora que pode escolher seu próprio caminho e que pode fazer essa escolha? Acredite no seu instinto. Acredito muito no que você falou também, que é muito inerente, né, essa escolha. Então, acredite muito no que você já sabe, porque, no final, lá no fundo, a gente sempre sabe. Você que está na dúvida, avalie também todo o seu contexto, sabe? Rede de apoio, situação financeira, emocional, psicológica, seu parceiro ou parceira, porque isso vai ser muito importante para que você consiga construir essas relações, né? Sim. Então, isso precisa estar, no meu ponto de vista, bem equalizado. Se você aceitar, né, essas jornadas, se você quiser seguir essa jornada. Então, acho que siga os seus instintos, procure conteúdos que te esclareçam dúvidas, que se aprofundem bastante no tema. Acho que isso ajuda bastante, porque você tem insights diferentes, são reflexões diferentes, contextos diferentes. Escutem várias gerações diferentes também. Acho que isso é super bacana, que te ajuda a construir essa percepção com um pouco mais de respaldo, assim, de experiência mesmo. De Eu vida. concordo. Eu acho que essa pesquisa, essa intenção de entender melhor o contexto, eu acho que faz você mergulhar um pouco também no seu motivo pelo qual você quer ser pai ou mãe, né? Por que você quer, né? A gente até, então, eu acho que é importante, de fato, fazer essas análises e fazer essa pergunta dos motivos pelos quais você entende que é algo que você quer muito experienciar e viver e ter essa passagem pela vida com essa experiência. Sim. Bom, eu concordo plenamente. Acho que vocês resumiram bem, né, o assunto. Mas eu acho que as pessoas têm que realmente buscar o que te faz feliz, né? Mas tendo consciência do que você quer para você e não só porque a sociedade impõe ou porque o outro quer. Então, saber, né, seguir o seu instinto, entender os prós e os contras, como toda escolha, né, tem seus prós e seus contras, mas que seja o seu real, e não só porque a sociedade diz, porque é padrão, porque os outros querem. Né? Você sempre, em qualquer âmbito, vai ter sempre alguém que vai ser do contra, ou alguém que vai te dar suporte, mas que você siga seu instinto e seja feliz realmente com a sua decisão. Sim, e avaliar bastante, né? Acho que não é seguir também, como você falou, o fluxo. Porque sim. Porque todo mundo fala que já cheguei numa idade que eu tenho que ter. Até por uma questão fisiológica, né? Acho que isso é muito bom de pontuar.
durante muito tempo, disseram que até os 30 anos você já teria que estar caminhando. E hoje a gente vê mães com 40 anos, até um pouco mais, né? Então, A medicina evoluiu bastante, né? exato. Então, assim, hoje, por uma questão fisiológica, a gente pode também retardar um pouquinho essa decisão, se você não quiser tomar essa decisão agora. Né? Porque é uma decisão que tem que realmente ser muito Sempre pensada. avaliando os prós e os contras, Exatamente. mas é isso. É isso. Então, sempre avaliando os dois lados. Legal. Bom, gente, o nosso painel está encerrando. Eu queria agradecer a Jéssica e a Cláudia pela Obrigada. troca rica que a gente fez aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. E, principalmente, é importante reforçar que o painel, apesar de dizer filhos não, obrigada, não é sobre não ter filhos, mas sobre ter a liberdade de escolha, tá? É sobre respeitar trajetórias diferentes e entender que o protagonismo também é isso, assumir as próprias decisões sem culpa e sem rótulos. Muito obrigada, gente. Obrigada, gente.